Olá pessoal, tudo bem? Estamos gravando este vídeo para comentar o vídeo da atriz humorista Alessandra Maestrini no programa do Porchat, em que ela citou 3 ou 4 casos curiosos, né? O programa do Porchat é um caso em que as pessoas falam coisas curiosas, e ela citou 3 ou 4 casos curiosos, e todos eles de cunho espiritual. No entanto, apesar de serem de cunho espiritual, eles não são comuns. Então, mesmo para nós que conhecemos a realidade espiritual, os casos citados por ela não são exatamente casos corriqueiros, casos comuns e casos fáceis de deslindar. Primeiro que ela conta são 2 casos em que a empregada dela está com ela vendo TV e a vê passando, vê a própria Alessandra Maestrini passando, né? E a empregada fica ensimismada. Ela, Alessandra Maestrini, diz que a empregada é médium, né? Que a empregada é médium, mas ela está ensimismada com aquilo, embatucada, encafifada, né? E como é que pode, né? Afinal, ela está ali sentada com ela. Como ela pode ver? Como é que pode a empregada ver a Alessandra passando se ela está ali acordada com ela na sala vendo TV? No outro caso, a mesma coisa. O motorista, ela estava em São Paulo e o motorista a viu. E não era uma pessoa parecida. O motorista a viu, ela, Alessandra Maestrini. Num outro caso, esse mais fácil de ser explicado, a princípio mais fácil, né? A princípio, a Alessandra pediu socorro espiritual, uma cura, um problema de saúde, num centro espírita ou espiritualista, não está claro, num centro espírita ou espiritualista, não importa. E lá, várias médiuns videntes a viram, né? Desprendida do corpo em espírito, e há uma entidade incorporada disso. O que essa menina está fazendo aqui? Que aqui é um local de encarnado, não é um local para desencarnado, que ela tem muito o que fazer ainda. Bom, esse tipo de declaração é típico de quem não conhece muito a realidade espiritual. Deve ter um espírito desencarnado não falaria isso, né? Mas, enfim, por quê? Porque é normal que encarnados estejam desprendidos em todos os ambientes espirituais, sobretudo quando esse encarnado está em tratamento. Mas não vamos nos ater ao que foi narrado. Nos 2 primeiros casos, que são os mais complicadinhos de se explicar, a gente tem algumas possibilidades. O primeiro seria que ela foi vista porque ela estava desprendida, fora do corpo. E aí está o primeiro problema. Já que ela estava totalmente consciente, como assim é possível que ela esteja consciente e fora do corpo ao mesmo tempo? Improvável.
muito improvável que tal ocorra. Não posso afirmar que é impossível, mas é improvável. No sentido clássico de ela estar desdobrada a ponto de ser vista, ela tem que ter uma perda de lucidez. Partindo do princípio, percebam, como é uma informação que a gente pegou na TV, oriunda de terceiros, a gente está explorando a partir do que foi visto. Eu não vou levantar hipóteses acima do que não foi dito. Vou falar em cima do que foi dito. Me atendo ao que foi dito, de que ela estava vendo TV totalmente consciente, a ponto de questionar o empregado o que ela viu, e o empregado, ela estava também em São Paulo, não estava no Rio, e o motorista dela a viu, e ela também estava totalmente consciente. Então, partindo desse princípio, que é essa informação que nós temos, como isso pode ser possível? É possível? Não é possível? Bom, é possível. A primeira hipótese é de que não era ela, mas sim espíritos que por N motivos se transfiguraram com a aparência dela. Isso, ao contrário do que a gente possa imaginar, é muito comum. Espíritos ligados, espíritos familiares, muito ligados à pessoa, acabar ficando com a aparência da pessoa. O sentimento, a admiração, uma série de questões, muitas vezes esse espírito ele vai copiar a imagem e a aparência, e muitos desses espíritos vão estar sim na casa da pessoa, com a aparência da pessoa. Eu sei que pode parecer para nós algo estranho. Por que alguém, ao invés de ficar com uma aparência particular, assume a aparência de um encarnado, sendo que ele também acaba sendo um familiar invisível desse encarnado? Bom, sobre isso, a gente só pode responder o seguinte: existe uma parapsicologia. O que eu quero dizer com isso? O mundo espiritual, ele é um ente por si só, que reage sobre nós, só influencia e é influenciado, mas que constrói hábitos, culturas. E uma das coisas que a gente sabe que acontece é isso: o fato de que as pessoas, de fato, desencarnadas, muitas delas, não muitas, mas acontece. Sobretudo, gente, isso acontece, mas é mais intenso quando a pessoa é da área artística, é famosa, é talentosa, é muito boa em alguma coisa. Então é muito comum que espíritos ligados ao talento, ligados à fama, ligados ao sucesso, acabem convivendo na ambiência espiritual dessa pessoa, que em geral é uma personalidade não tão comum, né? Ninguém chega à fama, a sucesso com grande talento à toa. É um acúmulo de experiências, né, que demonstram que esta pessoa, ela muitas vezes vai trazer atrás de si uma entourage de espíritos. Vamos deixar claro: espíritos de evolução mediana para baixo, espíritos muito dependentes emocionalmente dessa pessoa, né? Não são espíritos evoluídos, não. Dificilmente um espírito muito evoluído, tá? Mas isso acontece. Segunda hipótese: registro psicométrico
do ambiente. Muitas vezes o que a pessoa está vendo não é a Alessandra Maestrini, e não é um espírito desencarnado. O que a pessoa está vendo é um registro psicométrico do ambiente. Ela está vendo imagens que estão gravadas no éter. A psicometria é a capacidade que a pessoa tem de ler os objetos e os ambientes. Os ambientes, eles deixam gravados as movimentações que ocorreram ali. Então, nossa casa, uma casa que você vive, mora, ela vai estar registrada várias movimentações suas, tanto quando você estava no corpo físico, como desdobrada. É um registro. Os orientais chamam de akashas. São registros psicométricos do ambiente. E, eventualmente, nós conseguimos percebê-los. Muitos casos de aparição de fantasma caem dentro desse processo. Não é um espírito. Muitas vezes são apenas imagens que estão gravadas no éter. Obviamente que muitos casos em que as pessoas veem espíritos, por exemplo, uma conhecida nossa viu lavadeiras escravizadas lavando roupa num rio, lá no Rio de Janeiro. Aquilo, a imagem era nitidamente, não é que existiam espíritos com aquelas roupas de escravos do século XIX lavando roupa. Era um registro psicométrico. Em geral, a pessoa que não tem muita experiência com a clarividência, a maioria das pessoas não tem, não conseguirá distinguir. A pessoa não conseguirá distinguir. Ela terá muita dificuldade de distinguir se aquilo é um espírito desencarnado ou se aquilo é um registro psicométrico. É possível que no caso da Alessandra Maestrini, essas pessoas com essa sensibilidade, que não seria no caso mediúnica, sensibilidade anímica, parapsíquica, fizeram uma leitura psicométrica de registros da própria Alessandra naquele ambiente. É a segunda hipótese. Tem mais hipótese? Bom, a primeira que a gente falou é de espíritos que personificariam a aparência da Alessandra. A segunda que a gente falou foi registro psicométrico. A terceira é a clássica, a bilocação, o desdobramento. O desdobramento, ele pode ser clássico, aquele em que você sai totalmente do corpo, né? E aí o seu corpo vai perder a lucidez e essa perda de lucidez vai identificar, a pessoa vai ter que ter um cochilo. Então, no caso, seriam microcochilos. A pessoa nem percebeu que cochilou. E nesses microcochilos, ela saiu do corpo, circulou pelo ambiente e foi identificado pela pessoa. Por quê? Porque espaço e tempo a gente pensa que para que uma experiência espiritual aconteça, seja necessário muito tempo. Na verdade, no espaço-tempo de um cochilo, uma pessoa poderia rapidamente, pela força do pensamento, sair de São Paulo e vir para o Rio. Como é inconsciente, como
não é racional, ela está na força do automatismo do espírito. Então, em microsegundos, a pessoa sairia do corpo, circularia pelo ambiente e voltaria. Microsegundos. Isso acontece, inclusive, com evocações. Quando você evoca uma pessoa, está pensando na pessoa, e essa pessoa tira um cochilo, e por microsegundos ela vem até você, nem você sabe que ela veio até você, e nem ela sabe. Isso também pode acontecer. É uma terceira hipótese, é a hipótese, na verdade, que eu acho a melhor das três, né? A melhor das três. É uma hipótese das hipóteses espirituais possíveis. Essa eu considero a melhor, os microcochilos, né? Agora, tem uma quarta hipótese que é mais complicada, mas ela também pode acontecer, que é a subdivisão, a bilocação propriamente dita. Mas o perispírito, ao se expandir, ele se irradia. Ele se irradia. Ao se irradiar, parte dessa irradiação, desse processo, acaba sendo uma subpersonalidade. Uma subpersonalidade da pessoa, que está dentro do inconsciente e que se expandiu por algum motivo para fora. Então o indivíduo, em nível consciente, ele está consciente, mas essa subpersonalidade, ela muitas vezes consegue se expandir, se emancipar e se corporificar perispiritualmente por algum motivo, seja para tratamento, seja para nada, seja patológico. Então, esse caso é um pouco mais difícil de explicar, porque a gente teria que entender que o espírito se irradia. Nós fazemos isso inconscientemente. Nós temos a potencialidade, mas nós não conseguimos fazer isso de modo próprio. Se a Alessandra Maestrini estivesse, por exemplo, ela mesma desencarnada, muito provavelmente ela não conseguiria fazer isso, tá? Sem a ajuda de mentores ou obsessores. Não conseguiria. Mas no nível inconsciente nós fazemos muito isso. Então essas subpersonalidades, elas se irradiam na irradiação do perispírito e você se desdobra. Você se desdobra. O teu perispírito se irradia e na ponta dessa irradiação se corporifica com a aparência perispiritual conhecida, sendo que o núcleo que está consciente, ele ainda está ali no corpo físico. Houve uma expansão, né, dessa subpersonalidade. O problema é que, em geral, essa expansão da subpersonalidade não é com a aparência atual. Esse que é um problema. Quando acontece isso, essa subpersonalidade, o nome já está dizendo, é uma subpersonalidade, então ela vai ter muitas vezes a aparência de vidas que a pessoa já teve. Aparências de vidas passadas e aparência que a pessoa teve no mundo espiritual. Esse é o detalhe do que a gente conhece. A gente está falando de um número imenso de casos que a gente leu ao longo da vida e que pôde ver, inclusive, em reunião mediúnica, né? Esses casos das subpersonalidades, você vai ter um escritor que escreveu vários livros sobre isso, Godinho, que escreveu vários livros sobre isso. Você também vai ter
escritor Eliezer Mendes e outros autores que vão identificar isso na literatura, inclusive estrangeira. Então, isso, e a gente já pôde ver isso também em reunião mediúnica nossa e de outras pessoas, mesmo que muitas vezes as pessoas nem saibam direito o que está acontecendo e fica aquela coisa no ar. Então, essa irradiação da subpersonalidade é uma expansão perispiritual, o perispírito da pessoa se expande e vamos dizer assim, como um raio de sol que tem vários raios, um desses raios se irradiou e se plastificou com aquela aparência perispiritual humana, em geral, ligado a uma vida que a pessoa já teve. Mas, no caso aí, como quarta hipótese, a gente está levantando a possibilidade disso ter acontecido com a Alessandra Maestrini, porque ela afirma estar totalmente consciente. Então bate com a questão de que essa irradiação da subpersonalidade, ela não tira a consciência da pessoa, já que essa atuação acontece em nível inconsciente. Pois bem, essas são as 4 hipóteses que o caso da Alessandra Maestrini, os 2 casos, né, que foram narrados, e mais o terceiro, podem se enquadrar. Obviamente que se a gente for buscar aqui na memória, a gente pode achar até uma 5ª hipótese, tá? E já posso dizer qual é. Que é igual à primeira hipótese. Ou segunda, não me lembro agora a sequência, desculpa. Mas um mentor espiritual, de propósito, se personificar com aquela aparência para que haja o questionamento. O questionamento. Né? O questionamento. E a 6ª hipótese, gente, que infelizmente também pode ser, desculpa, eu sei que é muita coisa, né? É de um espírito que seja parecido. Parecido. Não seja idêntico, mas parecido. Porque existe nas questões das aparências, nós muitas vezes temos outras vidas e não é sempre, mas por vezes, sobretudo se a gente mantém uma certa linha genética, pessoas, por exemplo, uma mãe desencarnada. Quer ver um exemplo? A Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, mais nova, era muito, muito parecida com a filha dela, Fernanda Torres. A semelhança delas era muito grande. E muitas vezes esse parente, essa mãe, essa avó, essa irmã desencarnada, elas têm traços que lembram muito o traço da pessoa. E aí, quando o clarividente observa, o que ele percebe muitas vezes, como ele muitas vezes nem conheceu a mãe da pessoa, a avó da pessoa, a bisavó da pessoa, e não sabe como elas são parecidas, muitas vezes a pessoa diz, eu te vi. Na verdade, ele não a está vendo. Ele está vendo esse parente desencarnado com aparência muito, muito parecida com a da Alessandra Maestrini. E aí a pessoa, como não conhece esse parente desencarnado, e muitas vezes ele está remoçado, ele está mais ou menos com a mesma faixa etária de idade da Alessandra Maestrini, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é: eu a vi, quando na verdade está vendo uma mãe, uma tia, uma avó, uma bisavó, uma ancestral, que por uma série de fatores, naquela mesma faixa etária que ela, mantém uma aparência, traços muito parecidos
Então essa é uma sexta hipótese. Se a gente buscar aqui na mente, a gente vai ver que existem mais algumas hipóteses. Mas eu acho que essas 6 hipóteses contemplam os 2 tipos de casos narrados por ela nas 4 experiências que ela contou. Obviamente que a variedade de hipóteses mostra pra gente como o fenômeno espiritual ele é muito rico. Porque nós somos seres com grandes potencialidades. A grande questão é que a gente as desconhece. Mas o nosso desafio, e no nosso caso, Anderson Santos, os nossos estudos, aprofundamentos na nossa instituição, no Arautos e Madureira, visa aprofundar o conhecimento para a nossa espiritualização e para que a gente cada vez mais perceba a realidade espiritual que nós somos. E isso acabe acelerando, catalisando, impulsionando o nosso próprio processo de espiritualização. Não é um conhecimento vazio, é um conhecimento que visa, sobretudo e acima de tudo, o autoconhecimento, a reforma íntima. Então, muito conhecimento espiritual nos auxilia a melhorar um grama por vez, moralmente, espiritualmente. E isso é um desafio. O aprendizado é sem fim. Obviamente que assim que a gente puder, se conseguirmos, a gente vai querer saber exatamente qual dessas 6 hipóteses essa situação da Alessandra Maestrini se enquadra. Pode acontecer, inclusive, que nas 4 narrativas dela, cada uma seja um desses 6 casos narrados. Né? Não precisa ser todos as mesmas situações. Agora, tem uma coisa que a gente comentou rapidamente no grupo lá do Arautos, que é o seguinte, que aí extrapola a questão básica do vídeo, que é tentar explicar o que aconteceu com ela. Que é o seguinte, inegavelmente, a partir das 4 experiências que ela narra, inegavelmente, ela, Alessandra Maestrini, tem uma capacidade de desdobrar, desprender, de projeção contínua muito grande. Ela tem uma facilidade e ela tem mesmo alguma conquista nessa área. O problema é que a maioria dessas pessoas não se interessam por esse aprofundamento. E isso não é só ela, quase todo mundo. As pessoas, a gente ao longo dos 30 e poucos anos, cansamos de ver pessoas chegar no Arautos e em outras instituições, narrarem vivências as mais interessantes e aquilo, ao longo do tempo, ser descartado da própria vida, da própria pessoa. A pessoa chega, conta casos interessantes, fica assustada muitas vezes, ela quer se livrar da situação, ela não quer aprofundar o conhecimento, ela quer que você dê um passo e tire aquilo dela. A pessoa não percebe que ela é um espírito imortal, que essas vivências são naturais, não tem nada de ela só não consegue perceber que é natural porque ela não se dá o trabalho de estudar isso, quando na verdade ela é isso. Não é algo que ela tem que ficar com medo, aterrorizada, achar que é doença,
que é problema psiquiátrico, que é obsessão, que é do mal. É algo que a evolução do ser, porque nós somos seres em evolução, exige que nós, cedo ou tarde, tenhamos que ter contato com isso. Porque nós somos isso. Nós somos um espírito com um número imenso de potencialidades. E, eventualmente, por uma série de fatores que nos escapa, alguma dessas potencialidades se manifesta. Mas o que a gente quer chamar a atenção? É que ela representa uma grande maioria de pessoas do Brasil e do mundo que tem essas coisas, mas ficam na periferia. Não buscam mergulhar nesse processo. Claro que quando a gente faz isso, a gente tem que ter uma autocrítica. O próprio movimento espírita, muitas vezes, por ter se tornado muito teológico, muito religioso, ele acabou santificando demais os médiuns. E isso cria uma aura de religião que não era a proposta de Kardec, mas que foi como os espíritas no Brasil conseguiram fazê-lo. Ok, e a pessoa não quer ser guru, ter toda a sua vida transformada naquilo. Ela quer continuar fazendo cinema, ela quer continuar tendo a sua vida. Isso é um erro de abordagem. O movimento espírita cometeu esse erro muito grande e continua agora de uma outra forma, com a ortodoxia. Cada vez mais você vê pessoas que se definem como espíritas combatendo o fenômeno paranormal, combatendo os médiuns, combatendo as experiências. O que torna tudo muito pior, né? Essas pessoas agora estão indo para as redes sociais. O ódio delas contra qualquer coisa relacionada ao que não está num livro sagrado, que eles consideram sagrado, acaba dificultando o acesso. Então, por um lado, você tem uma massa de pessoas que não estudam e não conhecem, que são pessoas boas, que fazem o bem, que fazem a caridade, que estão buscando sua reforma íntima, mas que não desestimulam, inclusive têm medo de morrer, têm medo de espíritos, são espíritas, mas têm muito medo de morrer, porque só entendem a realidade como religião. E por outro, vocês têm os ortodoxos que rejeitam o fenômeno. Se eles verem esse vídeo, a primeira coisa que eles vão fazer é dizer que isso não é doutrina espírita, que vão dar um dislike. Por quê? Porque eles reprimem, eles reproduzem o velho sistema medieval das igrejas. Ou é aquilo que eu acredito, ipsis literis, ou aquilo ali é heresia. Então nós vivemos um movimento espírita e a terceira vertente é a nossa. Aquela que segue, dentro do nosso ponto de vista, Kardec, Leon Denis, Gabriel Delano, Hermínio de Miranda, né, Chico Xavier, que segue o trabalho diário, Eurípides Barçanufo. São essas pessoas que nos inspiram. Aqueles que ao mesmo tempo interagem com a teoria, mas não perdem o contato com a realidade espiritual da vida. É um caminho mais difícil, é um caminho que te coloca frente a frente com a vivência do Evangelho à luz do Espírito, ou seja, na sua vida, no seu olhar, no seu compreender multidimensional da vida. E isso acaba desestimulando as pessoas, como a Alessandra Maestrini, a irem um pouco mais. Hoje o nosso movimento se divide em mais vertentes do que isso, é claro, eu estou simplificando, mas acaba que a gente, apesar de ter uma gama de experiências, vivências, explicativas para uma coisa que está acontecendo com aquela pessoa, muitas das pessoas com quem ela vai ter contato vão reprimir isso, vão dizer que isso é algo negativo, não vão conhecer isso, não vão dizer que é mentira, vão dizer até, eu estou falando de espíritas, que é problema mais psiquiátrico que espiritual. Por quê? Porque não tem abertura para estudar toda a elencologia
espiritual fornecida pelos próprios autores, os clássicos e todos esses imensos números de autores que puderam construir reunião mediúnica e que Kardec em vida buscava atentamente colher informações. Isso hoje é quase que para muitos uma heresia. Então, voltando, chama a atenção o fato de que Alessandra Maestrini, apesar de ter toda uma potencialidade espiritual que está ali, ela não consegue e nem tem interesse em expandir isso. E isso me lembra muitas pessoas como ela, que tem vivências, potencialidades, facilidades, provavelmente construídas ao longo de outras vidas, mas que, chegando aqui na Terra, o rolo compressor da materialidade, o rolo compressor da visão terra a terra, de dar atenção apenas ao mundo, acaba que a tornando totalmente distante disso. E a gente percebe que muitas dessas pessoas, quando chegam na espiritualidade, percebem que aquilo que elas deram nenhuma atenção fazia parte do processo essencial do que elas deveriam desenvolver, sem abandonar sua profissão, sua vocação, seus relacionamentos, sua vida. Mas há alguns relatos em que as próprias pessoas desencarnadas se arrependem de terem ficado muito na periferia do fenômeno, quando na verdade essas vivências elas eram para que a pessoa buscasse, independente de se tornar espírita ou qualquer outra coisa, buscasse a sua espiritualidade, a sua transcendência, a sua sensibilidade espiritual. Porque, na verdade, é disso que a gente está falando. As religiões, elas ainda são um formato antigo que trazem muitos problemas. Nós, com conhecimento espírita, podemos nos emancipar desses problemas. Mas quando a gente vai para a casa espírita, e eu sou um trabalhador de casa espírita, a gente vê que é difícil. É muito difícil. As pessoas, elas querem muito, todo o apoio possível, e a gente dá. Mas elas não querem pagar nenhum preço para o amor, para a caridade, para a assistência, sequer para vir assistir uma palestra. Elas não querem, elas querem algo meio pragmático. Resolva meu problema você aí. Você então é um santo, é um guru, você resolve meu problema. Aí se você disser, não, mas olha só, você é um espírito imortal, e isso não é um problema, isso é uma necessidade, que você tem que mergulhar dentro de si. Não, aí a pessoa some. A pessoa, ok, diz que concorda e você nunca mais vê. Porque ela não quer isso. O rolo compressor das inutilidades emergenciais no mundo humano, da sociedade líquida que a gente vive, tira dela toda a perspectiva de que ela é um espírito imortal e que ao abrir mão disso, ela está abrindo mão de boa parte do que ela é, e do mundo e da vida que ela tem. Então é isso, gente. Para não ficar mais longo do que já está, nós, nesse vídeo, colocamos 6 possibilidades do que poderia ser o fenômeno da Alessandra Maestrini. Falamos muitas vezes que essas 6 possibilidades, elas estão aí na literatura espiritual mundial e também nas vivências de reuniões mediúnicas, que muitas vezes as pessoas desconhecem isso simplesmente ou porque adotam uma postura essencialmente religiosa e não querem estudar, ou porque adotam uma postura teológica ortodoxa e rejeitam o fenômeno espiritual. E falei das pessoas como a própria Alessandra Maestrini, que tem grandes potencialidades, mas que ficam apenas com a periferia, com o risinho, com o exótico, com uma relação exótica
do fenômeno, se distanciando dele naquilo que ele é mais importante, o autoconhecimento, ou seja, você enquanto espírito imortal, essência divina, e todo o benefício que esse autoconhecimento, autorreconhecimento faz ao ser. Ok, gente? Aqui é Anderson. Tomara que alguém assista esse vídeo. Se você assistiu, se você gostou, deixa o seu like, curta o vídeo, dá um apoio. Esse canal nosso não é um canal que ganha remuneração, ele não é contabilizado, então a gente não faz isso de forma alguma para qualquer tipo de lucro. Por isso mesmo que nossos recursos são poucos. Então nós não temos aqui, aqui se faz por amor ao conhecimento e achamos e entendemos desde cedo que uma das coisas que nós precisamos é compartilhar saberes, vivenciar valores espirituais nobres e buscarmos construir um mundo regenerado a partir da realidade da ótica do espírito imortal. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.